Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre o padrão de manutenção. Dentro do padrão de manutenção, nós vamos falar um pouquinho sobre manutenção corretiva, manutenção preventiva, como é que a gente enxerga isso dentro do sistema GINFO, né? E como a gente consegue aí reunir informações para gerar uma análise mais consistente. O campo de aplicação desse padrão, então, ele se destina a todas as operações da Log20. Operações Ambev, tanto distribuição urbana, armazém por áreas e insumos, transferência nacional, as operações Braskem, operações Tirol e Lactares, operações Container e as operações Log que fazem transferência, que estão aí incluídas na transferência nacional. Bom, falando rapidinho aqui então, o que significa cada um dos tipos de manutenção que nós temos. Temos a manutenção coletiva, que é o que mais é aplicado no meio, né? No meio, enfim, aconteceu um problema, eu tenho que corrigir. Quebrou, conserta, o fato de quebrar e consertar se encaixa dentro do tipo manutenção coletiva. Exemplo, queimou uma lâmpada, eu preciso trocar a lâmpada. Qual a correção? Trocar a lâmpada. Lâmpada trocada. Manutenção preventiva, essas são manutenções, são programadas de acordo com um cronograma já estipulado. Qual é a intenção dela? Realmente, prolongar a vida do equipamento. Né? Fazendo a manutenção preventivamente, eu evito a quebra ou desgaste prematuro de itens, principalmente de motor, suspensão, somente estão sujeitos aí à severidade da operação como um todo. A manutenção preditiva é menos falada, né? Menos comentada, mas é algo que a gente está vivendo bastante hoje dentro das operações, principalmente aí Ambev. Ela é uma manutenção baseada no histórico de falhas, ou seja, se num determinado marca, modelo de equipamento quebra uma determinada peça e esse estudo, essa análise me diz que é um determinado faixa de km, um determinado período de tempo de uso, eu posso montar uma manutenção preditiva, fazendo com que eu tenha uma parada antecipada do equipamento e assim eu evito a parada dele por uma quebra corretiva, por uma manutenção corretiva. Então, eu estou antecipando a manutenção daquele item que apresenta uma falha antes dela acontecer. Para isso, nós precisamos de ferramentas. E as ferramentas que nós temos hoje dentro de casa, dentro da Log20, para trabalhar com manutenção, então, é o app, né, que todos aí já tem, está bem encorpado já dentro da operação, o terminal de oficina e o sistema GINFO, que é o nosso sistema aí, sistema de frota, é o nosso ERP de frota, e assim que traz toda a análise e gestão para a mesma. Falando um pouquinho agora do app GINFO, o que é possível fazer dentro do app? Dentro do aplicativo, nós temos aí todos os checklists, né? Temos diversas funções, como socorro em rota, abastecimento, checklist, o link para o G-Colab, né? Mas o nosso foco aqui ligado à manutenção, é o checklist. Para o checklist, nós temos diversos questionários que ligam a gente com determinadas áreas também do sistema. O 5S ADM, o 5S de caminhão, ligado lá à gestão, o checklist da empurrada, o checklist das paleteiras, foi montado um questionário todo voltado à segurança, em função das blitz de segurança. Para a Transferência Brasil, temos um questionário também próprio para a Transferência Brasil, em função de itens diferentes da operação, então, Ambev. O próximo item aqui, a próxima ferramenta é o terminal de oficina. O terminal de oficina nada mais é do que o ponto de ligação aí, o ponto que deu acesso aos mecânicos para tratarem de forma mais autônoma a resolução dos itens, a resolução dos problemas que acontecem na oficina. Como é que funciona? Basicamente, não ok na ordem, no checklist, não ok no checklist, o próprio sistema já abre a ordem de serviço, onde ela é apresentada nesse terminal através de um ticket. Esse ticket pode ser acessado, pode ser incluído peças, serviços, até inclusive a liberação do equipamento para voltar a rodar. O sistema de gestão, então, o sistema GINFO mesmo, dando uma ênfase aqui assim agora para a gestão da manutenção,
Dentro da gestão da manutenção, nós temos aí plano de revisões, os tipos de OS, ordens de serviço, relatório de eventos preventivos, relatório de OS, relatório de socorro em rota, o nosso famoso planilhão, que é veículos versus eventos. Então, está inserido dentro do sistema operacional. Agora, entrando um pouquinho mais forte, já vimos então o que o sistema nos traz, quais são as ferramentas disponíveis para nós, cabe explorar cada uma delas, né? Mas falamos também de manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Entrando agora um pouquinho em manutenção corretiva, coloquei aqui um passo a passo de um cronológico, né? Passo a passo cronológico aqui, assim, do que a gente faz hoje, né? Para a gente se localizar. Então, tudo inicia no checklist, através do app. Cada não ok é igual a uma ordem de serviço. Após isso, a ordem de serviço já está aberta, né? Que a gente pode ser visualizada lá dentro de gestão da manutenção, movimentos, ordem de serviço. Aí passa para a parte técnica, passa para a avaliação. Interna ou externa, dependendo da filial, dependendo da operação, como for. Tem time interno ou trabalha com fornecedores. Próximo passo, requisição de peças ou orçamento. Ou seja, interno, requisita as peças do meu estoque, através do terminal ou através do sistema. Ou orçamento de fornecedores para aprovação e avaliação. Aí sim, depois desse ponto executado, vem efetivamente aí a execução dos serviços, a liberação do equipamento e posterior daí o fechamento da ordem de serviço e aí o término real de todos os pontos. Dentro da manutenção coletiva ainda, como tudo começa, como todo o processo já começa no checklist, nós temos aqui então os itens são avaliados. Você pode verificar que cada pergunta, cada item, ele já recebe o cadastro, uma criticidade para ser solucionado, e avaliação. Dentro do sistema, eu trouxe aqui uma ordem de serviço, que pode ser essa impressa, entregue para o nosso mecânico, ou impressa e ser entregue para o nosso fornecedor externo, com os itens a serem executados. Essa ordem de serviço, ela foi aberta através do checklist, né? E aí foi executado determinado serviço. Então, você pode ver que nossa ordem de serviço já tem vários itens, né, de conferência. Então, nós temos aí o KM do veículo, o tipo da ordem de serviço, a origem dela, se ela for externa, interna, data de início, data de término, o fornecedor, os itens que foram lançados dentro dessa ordem de serviço. E aí sim, depois de finalizar, então, ela passa a ter aí também mais um item que é a data final da ordem de serviço. Essa ordem de serviço, ela pode ter vários tipos, né? O checklist abre uma ordem de serviço do tipo corretivo, mas ela pode também ter lubrificação, de socorro em rota, de garantia, bits de segurança, checklist mecânica e outras ainda que a gente pode observar pelo sistema depois. Qual a grande vantagem disso? Que já leva a gente para um processo de manutenção preditiva, que seria a avaliação do histórico. Todas as nossas ordens de serviço é possível anexar uma foto, um orçamento, que aí sim, no futuro, pode ser base para uma avaliação do problema que aconteceu. Né? Ok. Seguindo agora ainda, já entrando na análise, já entrando no histórico, nós temos o relatório de ordem de serviço. Com esse relatório, eu posso ter uma análise mais fechada, ou seja, mais resumida, mas também, logo abaixo, eu posso ter aqui, ó, na primeira imagem em cima, então, eu tenho uma imagem mais resumida, né? Você pode ver, são OS, o tipo, as datas, enfim, os valores, o status que a gente se encontra. Mas abaixo, eu consigo ver essa visão explodida. Ou seja, você verifica que a primeira ordem de serviço, que é alinhamento de eixos, abaixo vem os itens que foram inseridos dentro dessa ordem de serviço com os seus respectivos valores que fecham o valor total da ordem de serviço. Esse relatório ele me apresenta também alguns gráficos por tipo de ordem de serviço, por placa, qual a que mais consome, por item, qual é o mais consumido, por conjunto, ou seja, qual parte do equipamento ele afeta mais, onera mais o nosso custo, né? E por status daí, que daí são quantas OS eu tenho enceradas, quantas OS eu tenho abertas, né? Dando sequência, então, para criticidade, então, são os tempos de manutenção.
Nesse item, nesse slide principalmente, a gente consegue ver o quê? Que cada pergunta do checklist existe um tipo de regularização, existe um tempo de regularização, ou seja, para empilhadeira, partida com senha, se não funcionar, não consigo operar, preciso regularizar isso imediatamente. Se o para-brisa estiver quebrado, segurança, preciso regularizar imediatamente. Agora, opa, o painel do instrumento está faltando informação, mas a máquina está funcionando ok, eu posso seguir. A mangueira da torre, eu estou com ela umedecendo de óleo, não influencia no dia a dia, eu posso seguir e aí eu tenho um tempo de execução desse serviço em 48 horas. São serviços que exigem um pouquinho mais de cuidado, então também existe um tempo maior de regularização. Mesma coisa aqui na direita, a gente consegue ver que tem a frota fixa, então tem outras perguntas, é um questionário totalmente voltado ao caminhão, né? E ele também tem aí tempos de manutenção, tempos de execução diferentes, né? Então, a criticidade do serviço já está lá no cadastro da pergunta, no checklist, já está cadastrado a criticidade com a qual ela deve ser regularizada. Para as manutenções preventivas, agora já entrando nesse ambiente de manutenção preventiva, aqui eu trouxe o e-mail que todos os gestores de frota recebem na segunda-feira. Então, a gente inicia amanhã recebendo um e-mail do sistema com as manutenções a vencer e vencidas que estão dentro do sistema. Ok? Esse é um e-mail que vem automaticamente toda segunda-feira, ou seja, com o intuito de que a gente na semana consiga vencer esse cronograma. A abertura da ordem de serviço de manutenção preventiva, agora, que é o próximo passo, né? Nós temos um relatório dentro do sistema, que inclusive está aqui, né? Gestão da manutenção, relatórios preventivos, que ele traz para nós basicamente o que aparece no e-mail. Porém, com a função aqui que eu posso agora girar a ordem de serviço. Ou seja, vamos pegar a primeira linha aqui assim, ó, a empilhadeira 016, eu trago o modelo, eu trago o último ciclo de manutenção executado e o próximo ciclo a ser executado. A data da última manutenção, a data aproximada da próxima manutenção. E aí, o KM, ou orímetro, da última, e aí, como período, como tempo, como intervalo de manutenção, o KM do próximo. Ou seja, esse equipamento ele ainda se encontra dentro do período de manutenção, então, ele recebe aqui 72 dias para data ou 200 horas para o orímetro. Isso para cada tipo de manutenção, para cada tipo de equipamento, nós temos também ciclos diferentes montados. Visualize na última linha que nós temos um caminhão, um Atego 1719, que a última manutenção, o último ciclo executado foi uma M mais E2 e o próximo é uma M. Ele está dentro do período e também dentro do KM a ser executado. Agora, falando ainda em ciclos de manutenção, nós trabalhávamos dessa forma, nós tínhamos o ciclo montado numa planilha e que daí fazia abertura. Cada manutenção, cada KM esperado, nós tínhamos qual tipo de revisão a gente deveria executar. Hoje, dentro do sistema, isso está um pouquinho diferente. Ou seja, eu tenho as manutenções que formam um ciclo, que dão sempre um loop, né? E iniciam novamente. E aí, o KM que elas aconteceram pela primeira vez e a repetição delas dentro do plano de manutenção, dentro do ciclo de manutenção. Ou seja, cada uma delas acontece uma vez e aí o KM de repetição que faz com que haja um cruzamento entre elas. E aí eu siga fazendo manutenção, uma mais pesada, uma mais leve, uma média, enfim, até concluir todas. O padrão de verificação, ou seja, são os itens que são lançados na ordem de serviço para que eu possa executar a manutenção de acordo com o manual do fabricante. Ou seja, um plano de manutenção de um caminhão Volkswagen, dentro dele eu tenho diversos tipos de manutenção, L, MP1, MP2, MP3, e dentro dessas manutenções são itens diferentes, são avaliados a cada manutenção. Então, quando eu gero uma manutenção preventiva, como essa, manutenção Volkswagen L, eu preciso que esses itens sejam analisados tanto por meu técnico interno ou pelo fornecedor
externa. São os itens padrões de acordo com o manual de operações. Quando gerada uma ordem de serviço pelo plano de manutenção, ou seja, lá pelo relatório de manutenção preventiva, a OS já é carregada com todos esses itens. Basta fazer a impressão e o direcionamento para o corpo técnico, seja ele externo ou interno. Aqui agora a gente vai ver, ó, essa é uma manutenção que foi gerada a partir do ciclo de manutenção. Então, você verifique que tem os itens que serão substituídos e o volume também de cada item que foi substituído, que deve ser substituído. A empilhadeira, isso não muda. Nós tínhamos um ciclo em base Excel e transcrevemos ela para dentro do sistema. Né? Da mesma forma, cada tipo de manutenção existe um KM de repetição, um horímetro de repetição, que vai acontecendo e essas sim, cruzando umas com as outras até formar o ciclo completo de manutenção. Da mesma forma, quando é gerada a ordem de serviço de manutenção preventiva por dentro do sistema, ele já carrega todos os itens e os volumes também que devem ser substituídos ou avaliados dentro do sistema. Aqui eu tenho uma ordem de serviço que foi gerada a partir do sistema, né, por dentro do sistema, então a manutenção de 2.000 horas. Como é um fornecedor terceiro, pode ver que tem valores aqui. E são os itens que devem ser avaliados e que foram substituídos nessa manutenção. Seguindo. Então, basicamente, era isso. Vimos, então, manutenção corretiva, manutenção preventiva, e aí os ciclos, como elas devem acontecer dentro da manutenção preventiva. Ok, pessoal? Obrigado. Lembrando também que nós temos a nossa wiki, né, que é o material de suporte à informação. Dentro dessa wiki, está dentro do módulo, na página principal, tem esse livrinho em cima, que assim clicando vai dar esse zoom aí, né? Na Wiki GEINFO, nós temos vários materiais sobre pneus, combustível, manutenção, estoque, são diversos materiais, não deixe de visitar.